amigos, amém? Amados, eu orando, falando com Deus sobre o que ministrar a uma igreja que já tem a sua maturidade, a sua identidade, já tem a sua direção. E eu clamando a Deus, falei, Senhor, que responsabilidade, né? O que ministrar? E Deus colocou algo no meu coração e confirmou aqui na ministração da pastora Fabiana, né? A respeito do renovar, a respeito do não parar de se preencher. Porque nós vivemos um tempo onde a palavra mais ouvida é crise. Crise existencial, crise familiar, crise conjugal, crise espiritual, crise financeira. O que nós mais temos hoje no nosso dia a dia é a palavra crise. É ou não é? Ou só lá em Bebedouro que está acontecendo isso? Nós vivemos num ambiente de crise. E muitas vezes a crise ela nos domina. Por quê, pastor? Porque nos falta esse cotidiano de relacionamento com Deus. Nos falta esse dia a dia de preenchimento. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo em Mateus capítulo 9, versos 17, para a gente iniciar essa mensagem, onde eu creio que Deus vai trazer um vinho novo sobre a tua vida, amém? Quem crê que Deus pode trazer um vinho novo aqui, dá um glória a Deus aí. Glória a Deus, aleluia. O Senhor vai trazer algo novo sobre a tua vida nessa noite. Pode ter certeza que você vai iniciar a sua semana com novo gás para apoiar aquilo que você já estava fazendo. Eu quero dizer para você que Deus me trouxe aqui hoje não para te trazer uma nova direção, mas te trazer força para continuar o que você já está fazendo. Deus não quer mudar a sua direção porque Deus não tem plano B. O plano A que Deus colocou na tua mão vai dar certo. Então o que Ele quer trazer nessa noite para você é renovo, amém? Glória a Deus. Mateus capítulo de número 9, verso 17 diz assim: ninguém põe vinho novo em odres. Se alguém fizer isso, os odres rebentam, o vinho se perde e os odres ficam estragados. Pelo contrário, o vinho novo é posto em odres novos, e assim não se perdem nem os odres, nem o vinho. Assim a gente conserva aquilo que Deus tem para nós, renovando todos os dias as nossas expectativas nas promessas de Deus. Só que não é isso que acontece. No dia a dia, nós temos algo que nos faz refém da crise. E esse algo é o ontem. O ontem é um grande problema na nossa vida, porque às vezes o sucesso de ontem atrapalha o maior sucesso que você teria amanhã. O fracasso de ontem é terrível, mas o sucesso de ontem é pior para o seu futuro do que o fracasso. Porque o fracasso você quer esquecer, e o sucesso você quer replicar. E eu quero dizer algo para você: esquece quem você foi ontem, porque Deus tem algo melhor para você amanhã. Esquece o que você estava vivendo ontem, porque Deus tem algo novo para você amanhã. Pastor, eu já tive isso, eu já tive aquilo, eu já fui isso, eu já fui aquilo. Ei, esquece. Deus quer fazer você muito maior do que você foi ontem. Há um vinho novo para você, mas ele não pode ser derramado se você não se transformar em um odre novo todos os dias. Eu quero dizer uma coisa para você: o vinho é sobrenatural. Quem derrama o vinho sobre o odre? Quem? Agora eu pergunto para você: quem renova o odre? Não é Deus, é você. Em Romanos a Bíblia diz assim: não vos conformeis com este século. É a sua mente trabalhando todos os dias de acordo com aquilo que Deus tem te dirigido, que vai renovar o odre para que Deus possa derramar vinho novo. Tem gente que olha e diz: pastor, mas eu não recebo vinho novo há muito tempo. Há muito tempo você tem ficado preso aos mesmos pensamentos, às mesmas coisas. Nem o sofá da tua casa você não muda de lugar mais. Você se prendeu tanto a um método de se fazer que você não se permite renovar. Você não se permite a fazer um novo de novo. Todos os dias você repete as mesmas coisas. Isso tem te levado a uma crise existencial, familiar, conjugal e assim por diante. Porque um abismo puxa outro abismo. E a gente não percebe isso, querido, porque os dias são muito corridos e a gente não tem tempo para parar para analisar isso. E a gente vai levando a vida, vai levando a vida, vai levando a vida. E quando a gente percebe, não tem mais vinho no odre. O odre está vazio. Você é cristão, você vem à igreja, você dizima, você toma a santa ceia, você oferta, primicia, você participa das células, você está envolvido, mas não tem vinho.
só é um odre. E eu quero dizer para você, Deus não está preocupado apenas com odre, Ele precisa que tenha vinho. Há uma unção a ser derramada sobre nós todos os dias, porque eram 5 virgens ou 10? Todas eram virgens, porém só 5 tinham azeite. É essas 5 que Deus está procurando, as 5 que renovam o seu odre para ter azeite todos os dias. E não é fácil ter azeite todos os dias, querido, porque todos os dias acontecem adversidades na nossa vida. E eu quero aqui citar algumas adversidades que acontecem na nossa vida, e algumas situações que nos prendem a isso, que nos derrubam, que nos faz voltar atrás. Eu queria que você fosse em Romanos capítulo 8, verso de número 38. Romanos 8, 38, por favor. Quem está compreendendo o que Deus está falando aí, amém? Glória a Deus. A Bíblia diz assim: pois eu tenho a certeza de que nada pode nos separar do amor. Apóstolo Paulo está dizendo que ele tem a certeza de que nada pode nos separar do amor de Deus. E eu pergunto para você, você tem certeza disso? Você tem certeza que nada pode te separar do amor de Deus? Nada pode te prender à crise mais do que a vontade de vencer? Nada pode te prender à crise mais do que a vontade de viver o novo que Deus tem para você? Pastor, eu sou essa pessoa como o apóstolo Paulo, eu creio que nada pode nos separar do amor de Deus. E o apóstolo Paulo cita algumas coisas que nos separam do amor de Deus. E ele diz assim: nem outras autoridades ou poderes celestiais, nem o presente, nem o futuro. Deixa eu dizer algo para você. Qual é a autoridade que rege a sua vida? É verdadeiramente Deus? Então você não deve se dobrar a nenhuma outra autoridade, a não ser a constituída por Deus, que são os apóstolos e os líderes da sua igreja, para ministrar sobre a tua vida. Que tipo de liderança você tem se submetido? A que Deus constituiu sobre você, ou a que você acha melhor sobre você? Como nós temos lidado com essa questão de Deus ser sobre nós, acima de todas as coisas? Verdadeiramente é Ele o meu Senhor? Hoje de manhã nós tivemos culto e eu ministrei na igreja em relação ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua salvação. E eu quero fazer um gancho com isso aqui e dizer para você: Deus tem sido o Senhor da tua casa, o Senhor da tua vida, o Senhor da tua família. Há outro poder ou outra autoridade sobre a tua casa, sobre a tua família? Porque se tiver, ela precisa ser arrancada. Às vezes a crise instalada lá está na autoridade que você colocou sobre a tua casa. A autoridade que tem que estar sobre a tua família é a autoridade de Deus. E aí o apóstolo Paulo continua dizendo assim: nem o mundo lá de cima, nem o mundo lá de baixo, em todo o universo, não há nada que possa nos separar do amor de Deus, que é o nosso por meio de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Querido, a forma de acessar o amor de Deus é Jesus Cristo, é seguir a Jesus Cristo, é estar com Jesus Cristo. Então a primeira crise que eu quero falar para você é essa crise de autoridade sobre a nossa vida. A quem seguir, como seguir? Mas será que eu estou no caminho certo, na direção correta? Ei, você está na direção exata do seu milagre, da sua bênção, da sua prosperidade, das suas conquistas. O que falta é renovar o odre todos os dias com esse pensamento, para que um vinho novo seja derramado sobre você. Assim você não vai chegar cansado no dia de amanhã, você vai chegar pronto para receber o vinho para o dia de amanhã. A cada dia há um vinho novo a ser derramado sobre nós. E eu quero aqui tocar um outro ponto: a determinação. Ainda em Romanos capítulo 12, verso 2. Vamos lá, rapidinho. Tem vários versículos aqui hoje. O apóstolo disse que eu posso ir até meia-noite. Amém? Glória a Deus. Tem gente aí que gosta de vigília. Glória a Deus. Romanos 12, 2 diz assim: não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Assim vocês conhecerão a vontade de Deus. Isto é aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. Essa é a segunda questão, a determinação em viver dessa forma, a determinação em fazer acontecer aquilo que eu acredito. O apóstolo recebeu aqui um testemunho
do que ele fez naquilo que ele acreditava. Ele acreditava que Deus podia enviar músicos através de ter os instrumentos. E eu quero dizer que eu já fiz isso. Eu e a pastora, a gente comprou a chave do carro e a chave da casa, o chaveiro do carro e da casa sem ter. E hoje a gente tem. Nós temos que começar a fazer o que está na nossa mente acontecer. Nós temos poder de replicar. Quando Gênesis diz que Deus nos criou a sua imagem e semelhança, a semelhança e a imagem dele está em nós. E uma das características de Deus é criar. E você pode criar através da sua palavra, da sua fé, da sua determinação, porque em Provérbios diz: como imagina na sua alma, assim é. Como você tem pensado a sua vida? Como você tem projetado a sua vida? Como odre novo ou como odre velho, preso em quem você foi? Ou você está a fim de ser algo novo? Você está a fim de viver uma novidade de Deus? Porque Deus não te chamou para ser o mesmo, Deus te chamou para ser novo todos os dias. A Bíblia diz: as coisas de Deus se renovam a cada manhã. Todos os dias Deus tem algo novo para nós, e se a gente ficar preso ao ontem, a gente nunca vai viver as grandezas de Deus. Nunca a gente vai experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Tem gente que parou na boa, apóstolo, estacionou. Tá bom assim? Ei, querido, olha para a pessoa do teu lado e diga: não tá bom assim não. Agora olha para ela e diga assim: eu quero mais de Deus. Deus tem mais para fazer nessa igreja. Deus tem mais para fazer nessa cidade. Deus tem mais para fazer no teu chamado, na tua família, no teu casamento. Mas isso não depende de Deus. Como não, pastor? Quem já ouviu falar de Eliseu? Elias? Já ouviram? Então vocês já ouviram de uma viúva que tinha umas panelas e colocava lá para descer o quê? Para descer o quê? E aí lá nesse texto bíblico, no finalzinho dele, diz assim: enquanto havia panela, havia? Enquanto havia panela, havia? Esse lado concorda comigo? Concorda comigo? Concorda comigo, pessoal? Enquanto havia panela, quem é que limitava o poder de Deus? As panelas que eu tinha. Quanta panela você tem para Deus derramar vinho novo sobre a tua vida? O quanto você tem de odre para Ele derramar? Você tem feito um odre raso ou um odre fundo? Que tipo de odre você tem se moldado? A que tipo de odre você está disposto a ser? Um odre que uma gota já encheu? Ou um odre que tem sede todos os dias de mais de Deus, mais de Deus, mais de Deus? Nós temos que renovar a nossa vida todos os dias na presença do Senhor. Nós não podemos ficar parados na mesmice, porque a crise vai nos destruir. A crise começa a tomar conta do nosso pensamento. A gente não tem mais prazer de tocar, porque todo ensaio é as mesmas músicas. Ei, é só trocar o repertório, não precisa parar de tocar. Ah, mas nosso culto é a mesma coisa. Vem com roupa diferente, senta em outro lugar, abraça alguém, primicia, faz alguma coisa diferente que você ainda não faz. Faça algo diferente. Não está a mesma coisa porque o ambiente está parado, está a mesma coisa porque você parou. O ambiente está em movimento. A igreja nunca para. Quando ela para, ela morre. A igreja não pode parar. Quem para somos nós. A minha igreja está muito parada. Não existe isso, querido. Quem para é você. A sua igreja continua em movimento. Porque o dia que ela parar, ela morre. O dia que ela parar, ela morre. A sua igreja está viva, como estava quando você chegou. O problema é que quando você chegou, você renovava a sua mente. E aí você parou de achar que Deus tem novidade. Deixa eu dizer um negócio para você. Deus é mais atual do que qualquer aplicativo que você abaixar agora. A Bíblia é mais atualizada do que qualquer coisa que você ainda vai ver. Então não tem como Ele não te renovar. Não tem como Ele te dar nova expectativa, se você não colocar isso na sua mente, no seu coração. Você precisa ter essa expectativa de algo novo. Ter essa expectativa de novidade de vida. A igreja já está cheia, pastor, não tem mais aonde pôr gente. Essa é a intenção, ir para lugares maiores. Pastor, a gente vai construir, e aí? Vai parar ali? De jeito nenhum. Talvez essa construção seja só uma réplica do que vai ser. De repente lá Deus está dando 10% do que vai dar de verdade. Mas quando isso vai acontecer? Quando eu renovar a minha mente. Eu não posso permitir que a minha mente pare, trave, estacione, porque senão o vinho para, o azeite cessa. Sou eu quem tenho as panelas. E
Voltando ao texto das panelas, que eu não quero ler para não alongar, porque eu ainda tenho mais uns 100 versículos aqui. Amém? Voltando ao texto da panela, a Bíblia vai dizer que ela sai aos vizinhos pedindo panela. Ela vai nos vizinhos pedindo panela, 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 panela. Sabe quando Deus me renova também? Quando eu começo a dividir com o outro que eu tenho. Quando eu começo a chamar o outro para participar comigo da multiplicação de Deus na minha vida. Sabe, Deus nunca levantou ninguém para Ele mesmo. Deus sempre levantou alguém para os outros. Quando Moisés foi chamado, Deus não chamou Moisés para Moisés, chamou Moisés para libertar o povo. Deus nunca chamou, levantou alguém, Deus nunca fez alguém grande para Ele mesmo. Quando Sansão entendeu errado e achou que ser grande era para ele mesmo, ele caiu. Ele foi destruído pelos inimigos. Um outro segredo para você fugir da crise é dividir o que você tem. É compartilhar da multiplicação de Deus na sua vida com outras pessoas. É você olhar para o irmão do lado e não dizer assim, ó, a igreja devia dar uma cesta para ele. Não. A igreja devia não, a igreja faz, eu sei que faz, eu e o apóstolo conversamos bastante. Mas você deveria pegar e falar assim, ó, eu sou também a igreja. E se eu posso, por que não fazer? Eu vou dividir com ele. Porque eu sei que dividir para Deus é multiplicar. Se aquela mulher tivesse 1000 vizinhos, quem concorda comigo que todos eles teriam as suas panelas cheias? Porque a Bíblia diz que só parou o azeite porque parou as panelas. Não foi o azeite que acabou. Não é o vinho de Deus que acaba. É o odre que cessa de se renovar. É o odre que deixa de buscar coisas novas em Deus. Ah, eu orava 2, 3 vezes, pastor, não começou a não adiantar nada. É porque Deus queria que você orasse 5, Ele queria mais tempo com você. O vinho não acaba. O que acaba é a nossa vontade de beber desse vinho. Por quê, pastor? A renovação da nossa mente, ela tem que ser diária. Nós temos que estar determinados a fazer isso. E o que é determinação, pastor? Determinação é algo que a primeira luta que vem eu paro. Amém? Isso é determinação, igreja? Não é não? O que é determinação então? Prosseguir. Eu tenho um membro da nossa igreja que ele passou por um tratamento de câncer. Ele chama Isidório. Ele é uma benção. E tive o prazer de batizar ele recentemente. E ele falou assim para mim no batismo dele: pastor, eu quero batizar porque para mim nada mais importa do que viver com Jesus. Se eu vou morrer ou não, tanto faz. Eu vou lutar enquanto eu estiver vivo. A hora que eu morrer, acabou. Enquanto eu não morrer, não acabou. Ele falou: o apito do meu jogo só vai acontecer a hora que Deus falar, acabou. Esses dias atrás ele testemunhou que Barretos liberou ele. Por quê, pastor? Porque ele não desistiu, porque ele determinou, e o vinho novo foi derramado sobre a vida dele. Se você não desiste, se você continua, se você oferece panela, azeite é derramado do céu. Aí, querido, outro ponto que eu quero tocar nessa noite com você é a oração. Romanos ainda 12, verso 12, diz assim: que a esperança que vocês têm os mantenham alegres. Nós já falamos sobre isso. Aguentem com paciência os sofrimentos e orem sempre. Tá tudo bem, querido? A gente tem que orar. Tá tudo mal? A gente tem que orar. Tá pedindo uma bênção? Recebeu? A gente tem que orar. Ganhou o que queria? Continua orando. Nós paramos de orar quando paramos de lutar. Eu quero dar um exemplo para você de alguém que parou de lutar e não deu certo. Quem já ouviu falar do rei Davi? Misericórdia, vocês nunca ouviram não? Amém, glória a Deus. Que susto, achei que eu tinha errado o nome, amém? Quem já ouviu falar do rei Davi? Glória a Deus. Davi era um homem segundo o coração de quem? Só que quando ele achou que a batalha era desnecessária, que não precisava gastar tempo com aquilo, ele caiu em adultério, mentiu e mandou matar. Quando eu e você não valorizamos o tempo com Deus, é isso que acontece. A gente cai, os nossos odres se racham e a gente perde o vinho novo que Deus tinha para nós. Aí a crise toma conta da nossa casa, da nossa família, dos nossos bens.
É por isso que lá fora o pessoal vive em crise, mas nós vivemos em Cristo. Porque em Cristo tudo se renova todos os dias. Há saída para tudo. Em Cristo há saída para tudo. Quem concorda comigo? Em Cristo não há nenhum buraco tão difícil para Ele ir lá te tirar, querido. O salmista diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Por quê? Ele está lá também. Ele está lá também. Então não há um lugar tão profundo que você esteja que Ele não possa te ajudar a sair de lá. O que determina se Ele vai lá me buscar ou não é eu. Eu determino se Ele vem me buscar ou não. Quando você está no escuro, querido, e tem outra pessoa com você, para você encontrar ela sem luz, o que é preciso? Ela precisa gritar, se ela estiver longe, ou falar se estiver perto. Quem concorda comigo? E aí pelo som você acha ela, sim ou não? A nossa vida com Deus é isso o tempo todo. Ele vai pelo som da nossa voz. Se Ele não ouve mais a nossa voz, Ele não vai mais. Pastor, Deus não vai mais no meu quarto. Não é Ele que não vai no seu quarto, é você que não chamou mais Ele lá. Pastor, Deus não vem mais na minha vida. Você tem chamado Ele para participar? Você tem incluído Ele? Nós incluímos Deus nas nossas batalhas e nas nossas vitórias. Nós incluímos Ele. Inclua Deus em todo o tempo da tua vida. Ore sem cessar. E aí existe um outro fator que traz a crise sobre a nossa vida, e está no livro de Jonas. Não precisa abrir também. Eu vou perguntar se vocês conhecem a história de Jonas. Se vocês não conhecerem, eu vou ler para vocês. Mas quem conhece aqui? Jonas, um cara teimoso que foi engolido pelo peixe. Quem conhece essa história? Mas eu não quero falar de Jonas, eu não quero falar do peixe, eu não quero falar de teimosia. Do que o senhor quer falar, pastor? Do dono do barco. Quanto é para entrar na sua vida? Você sabia que aquele porto que Jonas foi era grande? E que vários navios zarpavam dali todos os dias? Quem sabia disso? Muitos navios saíam daquele lugar. Só que não era todo navio que entrava qualquer pessoa. Existem critérios para embarcar no navio. Mas naquele navio, bastava pagar o que se pedia e entrava. Eu quero perguntar para você, será que muitas crises que estão na sua vida não é por conta das pessoas que você inclui em projetos que não era para elas estar? Será que custa quanto entrar na sua vida? Basta te dar um presente? Hã? Quanto custa para fazer parte da sua história? Elogios, abraços, o que custa para entrar na tua vida? Às vezes você deixa de compartilhar uma vitória com um irmão da igreja, com alguém que está do teu lado, e valoriza pessoas que às vezes não tem compromisso, aliança nenhuma com Deus, e inclui no teu barco. Uma vez uma pessoa me procurou e falou: pastor, vou abrir uma sociedade. Eu disse: com quem? Com fulano. Falei: misericórdia. Ele falou: mas ele é rico, é bem sucedido nesse ramo. Falei: misericórdia de novo. Ele falou: por quê? Falei: porque você não entende nada disso, ele vai te enganar, para começar por aí. Mas como que ele vai me enganar? Porque ele enganou os outros sócios dele, toda a cidade inteira sabe disso. Por que você vai ser diferente? E segunda coisa, você é cristão, por que está fazendo aliança com quem não é? O barco zarpa, Jonas está no barco e a tempestade vem. O que aconteceu? Começaram a jogar bagagem fora. Lembram disso? Lembram disso? Começaram a jogar bagagem fora. Alguém que vai viajar, quem viajou recentemente aqui? Semana passada, quem viajou? Para longe? Ah não, bebedouro não vale. Alguém viajou para a praia aqui recentemente? Glória a Deus. Vocês levaram o que precisavam ou qualquer coisa que tinha lá? Só o que precisa. Quem vai viajar e leva o necessário, o que vai usar? Quem leva qualquer coisa? Ah, eu vou levar meu sofá, pastor. Ah, eu vou levar minha sogra. Amém, glória a Deus. Leve a sogra. Amém. Pastor, eu vou levar isso aqui, eu vou levar aquilo ali. Ei, querido,
A gente leva para uma viagem o que a gente vai usar. Amém? É ou não é? Aqueles homens começaram a jogar bagagem fora. Tinha coisa importante naquela bagagem que eles estavam jogando fora. Às vezes a gente perde coisas importantes da nossa vida por coisas desnecessárias que a gente inclui. Às vezes a gente é obrigado a jogar fora, porque demora um tempo para perceber Jonas no barco. Sabe por quê, querido? Porque Jonas não aparece e diz: eu sou Jonas e vim atrapalhar a tua viagem. Jonas vai deitar lá embaixo e vai dormir. A Bíblia diz que Jonas estava dormindo, quietinho, sem fazer alvoroço. Às vezes o seu maior problema está quietinho, sem fazer alvoroço, e você tem jogado coisas importantes da sua vida fora. Você tem perdido um tempo precioso, às vezes com irmãos da igreja, com comunhão nas células, com tudo que você podia fazer, por uma palavra que você deixou entrar no teu coração. Às vezes você perde o tempo precioso com Deus, por conta de uma birrinha que você deixou entrar no teu coração. O Jonas nem sempre é uma pessoa. O Jonas pode ser algo. O Jonas pode ser alguma coisa que eu decidi incluir no meu barco, porque não saiu do jeito que eu queria. E nem tudo é do jeito que você quer para dar certo. Tem coisas que precisam ser do jeito de Deus, porque o jeito dele é melhor que o nosso. E quando eles perceberam que Jonas era o problema, jogaram Jonas para fora, mas já tinham perdido muita bagagem. Se você continuar deixando coisas entrarem no seu barco que não são necessárias, a crise vai te tomando, e nesse percurso você vai perder coisas importantes, até descobrir o que realmente está te atrapalhando. Porque normalmente quando um problema entra, ele se instala e fica quietinho. Ele não chega e grita. E nós temos que tomar cuidado com isso, para que a gente não perca o que é importante e carregue aquilo que é desnecessário. Quanta coisa a gente tem carregado, né, queridos? Desnecessárias. Como por exemplo a mágoa de alguém. O orgulho. Não fez do meu jeito, também não faço mais. Não saiu como eu queria, também agora eu não participo mais. E quem é que disse que tem que ser do seu jeito, irmão? Pastor, tem que ser do meu jeito porque eu sou a igreja. Meu Deus, isso é importante demais. Eu sou membro só do corpo. A igreja se forma na unidade. Ninguém é a igreja sozinho. Ninguém é a igreja sozinho. É um corpo de Cristo. E cada corpo tem os seus membros. Eu nunca vi um corpo ser formado por um único membro. Existem vários membros que formam um corpo. Mas aconteceu isso, outro, e deixou entrar no barco. Deixei, pastor. Estou carregando no barco da minha vida isso aqui. Então joga fora hoje, querido, para você não ter que jogar coisas importantes da sua vida. Você vai perder momentos e pessoas preciosas por causa de algo que vai te afundar lá na frente, algo que não vai te trazer benefício algum. E eu quero dizer um negócio para você: não se preocupe como sair da crise, se preocupe em que direção Deus vai dar para você sair da crise. Como assim, pastor? Eu queria que você corresse comigo em 1 Reis, capítulo 17, verso 4. Corre lá, 1 Reis, capítulo 17, verso 4. Quero que você entenda algo que Deus quer direcionar você nessa noite, amém? Quem está compreendendo o que Deus está falando? E quem está recebendo o que Deus está falando? Glória a Deus. Quero que você levante a sua mão e diga assim comigo: eu preciso entender o que Deus vai falar agora. Querido, a gente fica preocupado muito em como sair da crise, quando a gente já está lá dentro, porque a gente só sabe a fundura do buraco quando cai nele. O que fazer com a mágoa? Como que eu tiro ela do meu coração? Não suporto olhar para aquela pessoa, pastor. Pastor, como é que eu tiro alguém da minha vida? Eu incluí agora, fica chato. Quem vai te dar a direção para você fazer isso é Deus. É Deus quem vai prover uma forma de sair da crise. Ele não vai prover agora, que você descobriu que talvez esteja em crise. Ele já proveu lá atrás. É você que não foi na onde Deus tinha falado para ele. 1 Reis 17:4 diz assim: você terá água do riacho para beber, e eu mandei que os corvos levem comida para você ali.
Olha para cá. Elias está passando por uma crise, um momento difícil, amém? E Deus precisa guardar Elias, amém? E Deus trouxe eu aqui nessa noite para guardar você das crises que você poderia viver. E você que está vivendo uma crise, Deus trouxe eu aqui nessa noite para tirar você dessa crise. Por quê, pastor? Porque Deus tem um projeto sobre essa igreja e você faz parte dele. Porque Deus quer te incluir, Deus quer te inserir naquilo que Ele tem para Monte Alto. Você é importante para o projeto que Deus tem aqui. Você faz parte do que Deus tem aqui. Você não está aqui porque você quer estar aqui. A Bíblia diz: não foste vós que me escolhestes, eu escolhi a vós outros. Deus olhou para cada um de vocês e tem olhado para muita gente que vocês vão ganhar e tem dito: você faz parte do meu projeto em Monte Alto. E a gente fica pensando: aonde que é essa água, onde que é isso, onde que é aquilo. E eu quero chamar a tua atenção para algo tremendo nesse texto. Você terá água no riacho para beber. Um riacho tem água, isso é normal acontecer? Sim ou não? Amém? Nada demais até aqui, né? Olha só. E eu mandei que os corvos levem comida para você. Aqui está o sobrenatural de Deus. Antes que Elias chegasse no problema, antes que Elias chegasse no lugar da dificuldade, Deus já tinha dado ordem para a provisão chegar na vida dele. Sabe o que Deus quer dizer com isso para você nessa noite? Antes de você chegar no problema que você chegou, Deus já tinha uma solução para ele. Deus nunca vai te levar ou permitir que você vá para um ambiente que você não possa sair de lá. Deus sempre vai prover uma situação para te tirar da crise. Deus sempre vai prover um socorro para te levantar do seu momento difícil. Só que os corvos não iriam em outro lugar a não ser no ribeiro que Deus tinha mandado Elias ir. O que eu entendo com isso é que para sair da crise, se eu não obedecer a direção que Deus me dá, eu não vivo a provisão que Ele tem. Elias podia ir para qualquer lugar do mundo, os corvos não acompanhariam ele, porque Deus já havia dado a ordem para os corvos. Ele não ia mudar a ordem dele. Quem tinha que seguir a direção era Elias. Há um lugar que Deus te mandou, há uma ordem que Deus te deu, há algo que Deus te pediu, há um chamado de Deus sobre a tua vida, sobre a tua história. E se você não andar na direção dele, não há provisão de Deus. Se você não andar na direção do que Deus tem para você, os corvos não podem te alimentar. Você pode até achar outro ribeiro, e é normal ter água nele, mas não vai ter corvo quando chegar o sobrenatural. Quando chegar problemas que você não pode vencer sozinho, não vai ter corvo. Só vai ter água. Só o que o homem pode te dar. Só o que a natureza pode te dar. Mas o sobrenatural, que é Deus quem dá, só tem no endereço que Deus te deu. Só tem aonde Deus falou para você estar. Só tem aonde Deus tem chamado você para estar. Uns Deus tem chamado para perdoar, outros para estar mais em comunhão, outros para levantar e voltar a fazer o que fazia, outros para começar a fazer o que Deus tem chamado para fazer. Mas há um endereço de Deus para a sua vida, e o Espírito Santo está te falando qual é esse endereço. O Espírito Santo está tocando em teu coração qual é o ribeiro que Ele quer que você vá beber água. E eu quero dizer para você, a solução de 90% dos seus problemas, 90% dos seus problemas não estão na mão de Deus, estão na sua mão. A parte de Deus é 10%. 90% somos nós que fazemos. Nós temos que nos levantar e ir até o ribeiro que Deus falou. Se Deus está falando para você nessa noite, renove a sua mente, tenha determinação, não fique preocupado com ontem, pense que você pode ser melhor amanhã, renove o seu odre, se levanta, volte a fazer, se é parte do projeto, você está inserido. Se Deus tem te falado isso para você nessa noite, é porque há corvos com algo sobrenatural para alimentar o seu futuro lá na frente. Há algo sobrenatural de Deus. Pastor, eu posso viver isso essa semana? Você pode começar a viver isso agora. Você pode começar a viver isso agora. Mas depende se você vai para o ribeiro ou não. Se você vai na direção que Deus está te dando ou não. Nós escolhemos, queridos, nós temos livre-arbítrio. Por isso, às vezes a gente olha para o irmão e fala assim: poxa, mas o irmão conta a benção toda semana e eu não conto? Por quê? Porque você tem escolhido o ribeiro que você quer, e não o ribeiro que Deus mandou você ir. O ribeiro que tem a bênção é o ribeiro que é
o endereço que Deus te deu. Não é o ribeiro que você escolhe. Nós precisamos aprender isso, queridos, para sair da crise e partir para o sucesso. Sair daquela crise da mesmice, da tristeza, do eu não posso, eu não consigo, não vai dar. Irmãos, tem gente que tem a síndrome do esmilinguido, já assistiram já? Ó céus, tem gente que gostava aí, hein? Tudo para ele é mais difícil. O irmão chega e fala assim: quebrei a perna, ele quebrei as duas. Minha cabeça está doendo, a minha tá, mas é crônica. Nossa, eu estou com uma dor no estômago, minha filha, você nem imagina, dor no estômago, nas costas, os olhos estão ruins e as pernas estão bamba. Lá em casa não tem arroz, isso lá em casa não tem nem panela. Sempre o problema dele é pior. A crise dele é ele que constrói. Ele cria um ambiente de crise em volta dele tão grande, que até o diabo fica com pena dele, querido. O diabo olha e fala: não, isso aí não fui eu que fiz não. Dessa vez você me superou. Nós temos que parar com isso, gente. É tempo da gente se levantar. Nós somos a igreja do Senhor Jesus. Você é a melhor parte de Deus para essa terra. Como a melhor parte de Deus pode viver em crise? Não dá, querido. Você é espelho. Você é reflexo do que a glória de Deus pode fazer em alguém na terra. Como você tem expressado isso lá fora? Quando alguém chegar em você e disser para você: nossa, que crise, João. Você fala: crise? O que é isso, rapaz? Não sei o que é isso não. A crise que o país está vivendo, querido. O justo todavia viverá da fé. Eu não vivo nesse mundo. Eu vivo no mundo sobrenatural. Eu vivo num mundo onde tudo é diferente. E a pessoa vai se despertar para saber que mundo é esse. Às vezes, irmãos, a gente olha para a igreja está mais cansada do que o mundo. Outro dia eu vi uma pessoa animando um cristão, fiquei louco com aquilo, mas eu não podia entrar no meio do assunto. Eu falei: gente do céu, o que é isso? Ai, se eu tivesse o microfone eu tinha jogado. Irmão, o cristão assim, não, mas então, agora eu não sei como é que vai ficar, né? Vai ser difícil, hein? Vai ser difícil. E a pessoa: nada, nós vamos acordar cedo todo dia, vamos trabalhar, vamos lutar e vai dar tudo certo. E o cristão: mas não é bem assim. Ele: não, é sim, claro que é. Eu falei: misericórdia, graças a Deus que em Monte Alto não acontece isso. Graças a Deus. Seja aquele que vai animar o mundo, querido. Deus te chamou para isso. Você é a solução da crise. Não pode viver em crise. Você não deve viver em crise. Pastor, elas vêm. Sim, querida, elas vêm. Mas você crê em Deus, sim ou não? Aquele que crê, a bênção do Senhor vai alcançar ele. A crise passa pela sua vida, mas não fica. O problema bate na sua porta, mas não entra. A dificuldade pode até te rodear, mas não consegue instalar na tua vida. Por quê, pastor? Porque você é selado pelo sangue do Cordeiro. Porque você é a igreja do Senhor Jesus. E para encerrar, eu quero citar só mais uma coisa. Quem aqui já ouviu falar de Dorcas? Uma discípula que tinha o nome de Tábata, traduzido significa Dorcas. Ela cuidava da igreja, ela fazia a parte dela como cristã e não permitia que a crise alcançasse as pessoas em volta dela. Quando ela morreu, as pessoas ficaram tão desesperadas que foram até Jope procurar Pedro para trazer ele, para poder orar por ela, para ressuscitar ela, porque ela fazia falta. Quem é espiritual já pegou, né? Deixa eu te perguntar, se você partir hoje, espiritualmente falando, você faz falta para quem? Como igreja, se você não estiver aqui amanhã, você fez falta para quem? Pelo menos para a tua família? O nome da tua família está no caderninho na tua casa para ficar no teu joelho? Você ora pela tua igreja? Se você partir hoje, a igreja vai perder um pilar de oração? O que você representa para o Evangelho de Cristo hoje? Que odre você é hoje? Um odre que carrega a crise, ou um odre que tem vivido o sucesso de Deus? Pastor, eu não sei o que eu faço. Deus já te falou nessa noite, vai para o endereço que Ele tem para você. Perdoa, ame, respeite, divide.
Vai para cima, esquece o ontem. Deus tem um amanhã maravilhoso para você, amém? Quem quer viver isso que Deus tem para ele? Aplaude Jesus, amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Queria chamar o Ministério de Louvor para adorar. Isso é o que Deus colocou no meu coração, queridos, para trazer até vocês nessa noite. Eu espero que vocês recebam, entendam que foi Deus que falou com vocês. Que vocês partam logo para o sucesso e deixem a crise para lá. Amém? Glória a Deus.